Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sérgio Aníbal, São José Almeida, David Santiago, Sónia Sapaz. Viva, bem-vindos ao Poder Público Semanal. Estamos a gravar no dia em que vai ser divulgada a proposta do Governo para o Orçamento de Estado do próximo ano. E como é um assunto que temos acompanhado aqui e não queremos levar ninguém ao engano, vou fazer já um aviso, um disclaimer: não vamos esmiuçar o orçamento neste podcast. Não vamos estar a falar sobre medidas concretas da proposta de lei, que entretanto há de chegar ao Parlamento, no momento em que nós estamos a gravar ainda não chegou. O que não significa, porém, que ignoremos o assunto. Aliás, é por isso que hoje convidámos o Sérgio Aníbal, que é jornalista da secção de Economia do Público, para estar aqui connosco. Bem-vindo, Sérgio. Dito isto, é contigo que começo e pego no assunto sobre o qual escreves na nossa edição de hoje. Ao contrário do que era habitual nos últimos orçamentos, desta vez temos falado menos de déficit e mais de excedente, almofada e margem. Tu escreves hoje que a margem com que o Governo pode contar para pôr em prática as suas medidas em 2025 pode ser mais curta do que ele próprio estimava. O que é que contribui para esse cenário? Que contas são essas, no fundo? o que contribui é que realmente este cálculo desta margem que existe, que é uma margem para se atingir o excedente de 0,3 que o Governo tem como objetivo, esta margem está suscetível a cálculos muito diferentes, a muitos fatores, a muitas incertezas. Logo no início, não é? Logo no cálculo da margem que o Governo dispõe, há várias contas. Há contas do Governo, há a conta do Banco de Portugal e há a conta do Conselho de Finanças Públicas. E estas duas últimas são menos favoráveis que as do Governo. Ou seja, o Governo é sempre mais otimista. Neste caso portanto, diz que há 2.200 milhões de euros para as medidas, estas medidas que têm vindo a ser discutidas e as medidas que já foram aprovadas, as medidas discricionárias. Agora, o problema aqui não está tanto em saber quanto é que custa cada medida. Isso aí é o Governo que tem calculado e pronto, e assume-se que são contas bem feitas. O problema e a diferença em relação ao Banco de Portugal e ao Conselho de Finanças Públicas está no resto, que é muitas vezes o mais importante, que é saber o que o orçamento, nas coisas normais, que estão sempre lá, como aumentos dos funcionários públicos, aumento das pensões, como é que vai evoluir? E isso aí depende da perspectiva do que é que vamos ter na economia, como é que a economia vai evoluir, o que é que isso significa para as despesas sociais do Governo, o que é que significa para a receita de impostos, o que é que significa para a receita de contribuições sociais. E nós nos últimos anos em Portugal habituámos-nos a ter surpresas pela positiva, que têm muito a ver com o andamento da economia, também tiveram a ver com a inflação, que ajudou. Com o desemprego que é baixo, não é? Portanto... Mas principalmente com isso, com o desemprego que é baixo, com o mercado de trabalho tem estado a surpreender sempre pela positiva, sempre com crescimentos de emprego e também crescimentos de salários acima das perspectivas. E isso faz com que as receitas do IRS, as receitas das contribuições sociais, depois também, por outro lado, também há os lucros das empresas que têm sido elevados, especialmente na banca e noutros setores. Isso tem ajudado. Agora, isto por ter acontecido nos últimos anos não quer dizer que aconteça agora, não é? E, portanto, há alguns motivos para pensar que estamos já a assistir a um abrandamento do mercado de trabalho, a economia europeia não está forte, não é? E dá sinais negativos e, portanto, há aqui uma série de riscos. E depois, o outro fator que pode levar a que a margem seja mais pequena é que o Governo está a contar só com estas medidas, as medidas que já foram aprovadas e as medidas que estão em discussão neste orçamento, mas há o risco de aparecerem novas medidas, não é? Pois, porque este orçamento há de ser negociado até, enfim, se passar nesta primeira fase, não é? Há de ser negociado até ao fim de novembro, na especialidade, e portanto aí o PS já deve entender que seria sempre, mesmo que passasse na generalidade, haveria sempre a fase da especialidade, não é? Portanto, onde podem aprovar todo tipo de medidas e pode haver novas coligações negativas, não é? Sim, eu acho que a forma como se concluiu, digamos assim, esta negociação orçamental, que concluiu sem um acordo em concreto, não é? Agora fica ao critério do PS ou Chega aprovarem ou não. A forma como ficou tão vago abre a porta a que a discussão na especialidade seja bastante animada este ano. Sim, e qualquer que seja a margem lá escrita ou estimada, hoje não significa nada, não é? Sim, e há uma coisa, o Governo
a margem que o governo definiu, que era os 2.200 milhões de euros, que portanto é o valor que se pode Mas, gastar. ou seja, o que é que já foi engolido por isso? Porque entretanto há medidas... Quase tudo, não é? Foi quase tudo. Aliás, nas contas do governo era tudo, já tinha sido tudo comido. Alteração pelas portagens nas scouts, pelas o fim portagens, das portanto, todas portagens. essas medidas, portagens, O IVA da eletricidade. o IRS, a descida do IRS, depois também medidas que foram acordadas por todos os partidos, incluindo o governo, como o reforço dos salários dos professores e outras. Sim, claro. E agora estas duas, era a parte final, o IRS jovem, nomeadamente, ficava com o resto. Na versão inicial do governo. Portanto, o governo depois ganha aqui um pouco de margem, porque como houve a negociação e a medida do IRS jovem ficou mais leve, assim. Passou de 1.000 milhões para 645 milhões, ganha aqui um espaço. Agora, 300 e tal milhões, com possibilidades de várias medidas. Por exemplo, fala-se agora do subsídio de parentalidade. Exato. Eventualmente não será para 2025, eventualmente será menos que os 400 milhões que o governo está a dizer. Pois, toda a gente está a sobrevalorizar a coisa para... Exato. Isto porque, só para quem não seguiu a questão, o Presidente da Assembleia da República fez uma pergunta ao Governo sobre quando é que estimava... Não, ao contrário. O Governo perguntou ao Presidente da Assembleia quando é que estima, para perceber se já tem impacto em 25. Que é o Parlamento é que define essas coisas. O custo seria 400 Sim, milhões. estima em 400 milhões, mas os outros partidos dizem já que não será, que foi, porque é outra coligação negativa, ou seja, foram todos os partidos da oposição que aprovaram esta medida. Agora, na generalidade, ainda falta o voto final, a votação final, mas presume-se que será aprovado, não é? Tendo em conta que todos os partidos aprovaram, menos os dois do governo. Pronto, mas o timing podia ter aqui influência ou não no orçamento. Pronto, eu acho que esta aqui medida é um exemplo daquilo que pode acontecer e que se pode gastar rapidamente a margem. Agora, eu volto a dizer uma coisa. Muito mais importante do que estas medidas que são aprovadas ou não e estas contas para a margem, o que vai realmente definir, e é sempre assim, como é que corre a execução orçamental e a que valor é que se chega no fim de excedente ou de déficit, como é que a economia se vai portar, é como é que o emprego se vai portar. Isso, mais 0,5 pontos percentuais de crescimento são suficientes para salvar um orçamento, menos 0,5 são suficientes para pôr o orçamento com saldo negativo. As negociações do orçamento, de qualquer forma, mostraram-nos um PS muito dividido entre a viabilização e o chumbo do documento, o núcleo duro de Pedro Nuno Santos a defender o voto contra. Por isso, São José, pergunto se esta divisão se achas que esta divisão é mesmo e só sobre o orçamento, ou se nos dá alguma pista sobre o clima interno e o estado de saúde da liderança de Pedro Nuno Santos. Não, eu creio que não é uma divergência apenas em relação ao orçamento, é a concretização na negociação e em relação à posição do orçamento, a concretização do que são divergências internas no PS sobre a forma programática como o partido deve ser dirigido. A posição de Pedro Nuno Santos não é fácil, ser líder do PS. Quando o PS regressa à oposição, depois de 8 anos de governo, não é fácil. Para quem tem memória disso, e eu tenho, quando Cavaco Silva saiu do PSD, o PSD voltou à oposição, Fernando Nogueira foi líder, não foi nada fácil aquele ano em que Fernando Nogueira liderou o PSD e depois foi substituído por Marcelo Rebelo de Sousa. Esses anos na oposição foram difíceis. Difíceis. Queimaram-se muitos líderes. Sim. E depois Marcelo aguentou-se porque tinha habilidade e porque tinha uma relação também com Guterres muito especial e fizeram vários acordos. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa ganhou muito ao viabilizar aqueles orçamentos de Estado de Guterres. Ganhou uma revisão constitucional, impôs lá o que quis. Ganhou o referendo ao aborto. Introduziu na Constituição o referendo obrigatório para a regionalização, que liquida qualquer regionalização em Portugal. Tem que ter 50% mais um dos eleitores e depois tem que ter as 2 perguntas, não sei o quê. É uma tal atrapalhada. E não foi fácil. O primeiro ano de Nogueira, depois Marcelo teve sucesso como líder da oposição, mas Fernando Nogueira foi difícil. E a posição de Pedro Nuno Santos é difícil por isso, porque é um partido de poder
que sai do poder e é o primeiro líder que surge. Sendo que a posição dele não é fácil, Pedro Nuno Santos também não facilitou, não tem facilitado nada à sua vida. Porque tem tido, de facto, uma liderança. Então, nesta negociação em relação ao orçamento, tem tido uma liderança errática, perdida, desorientada. Um dia diz uma coisa, começou pelo praticamente impossível, depois traçou linhas vermelhas, depois conseguiu quase todas as linhas vermelhas, mas nem soube capitalizar isso. Porque fica ali assim, sem se perceber o que é aquele compromisso que ele quer sobre o IRC para 3 anos. Ele vai viabilizar, o PS vai viabilizar durante 3 anos orçamentos. Pronto, tudo isto foi uma atrapalhada. Revela um partido que parece sem estratégia para a negociação orçamental. E isso é fatal para uma liderança. E para uma liderança é fatal. Oposição. Soma-se a isso que Pedro Nuno Santos ganhou o partido, mas não ganhou com uma base muito confortável e muito consensual. Ou seja, ele tentou ainda, quando ganhou, unir o partido na constituição da direção, das listas, etc., dar representatividade aos apoiantes de José Luís Carneiro, mas ele não conseguiu de facto unir o partido. Também não teve tempo para isso, mas não conseguiu de facto. E embora ele não tenha ninguém declaradamente que lhe faça oposição agora, um challenger, porque Carneiros nem sequer tem mantido a sua autonomia e a sua linha de pensamento interna, que é diferente do Pedro Nuno, a forma como vê o partido, mas nem sequer tem feito uma oposição assim descarada, não é? Mas, quer dizer, Pedro Nuno Santos está muito fragilizado e sai muito mal deste processo. Ninguém percebe já porque é que não há acordo. Ninguém percebe o que é que ele quer ou não quer para o orçamento. Eu estou a dizer ninguém, é os cidadãos normais. Sim, não... eu queria pegar numa coisa. Desculpa, eu queria pegar e queria fazer-te uma pergunta Deixa-me assim. só dizer mais uma coisa. Isto ainda por cima, porque Pedro Nuno Santos sabe que o orçamento não pode chumbar. Porque se o orçamento chumba e o país vai para eleições, o PS perde as eleições e um líder político no PS que perca umas segundas legislativas antecipadas, e ele vai para as segundas legislativas antecipadas, quando houver eleições antecipadas, perde a liderança. Portanto, nem sequer em termos da sua sobrevivência como líder, ele tem sabido, dá uma imagem de um grande desespero do partido. Eu ia só dar nota de uma coisa que vai um cantor que a São já disse em relação aos cidadãos. Claro que é sempre relativo o que é que perceber, interpretar o que é que pensa. Eu estou a falar da minha sondagem pessoal, da padeira, do merceeiro, do supermercado, mas eu não do vou café, falar. Pronto, ainda que seja difícil, dos amigos. Pronto, mas ainda que seja difícil, há uma sondagem hoje de uma empresa de sondagens que diz exatamente isso. E eu estava a ir aí, que é que, de facto, a confiança no líder do PS neste momento está em valores negativos, ao contrário da de Luís Montenegro, que está em crescente. O que significa que ele capitalizou porque zero. o Luís Montenegro foi extremamente hábil. A gente habituou-se a ver o Costa como político hábil. Montenegro é tão hábil taticamente como Costa. Mas o que tem graça é que o Pedro Nuno Santos também é um político muito habituado a negociar. Passou anos a negociar. Mas Montenegro deu-lhe um nó de gravata. Sim. Mas mostrou uma incapacidade total, um desconhecimento de como funcionam as negociações, ou então porque, uma negociação para funcionar tinha que ser feita à porta fechada. Portanto, eu como cidadão também, bastante ignorante nas questões da política, e ele fez questão que fosse à porta aberta. Fiquei sem perceber se logo à partida, porque uma regra fundamental para a negociação correr bem a uma das partes é saber onde é que quer chegar no fim. E eu acho que o PS e o Pedro Nuno Santos mostraram que não queriam, não sabiam exatamente onde é que queriam chegar no fim, porque se quisessem chegar a um acordo, tinham feito à porta fechada. Fizeram assim, mas eventualmente depois vão chegar a um acordo. Depois houve reuniões à porta fechada. Eu acho que ele quis muito dar a ideia de que não quer este orçamento, houve reuniões, mas que vai ter de o aprovar, provavelmente. Entre segundas figuras. Mas olha, figuras, isto que o Sérgio diz leva-me a uma coisa que a intervenção da São José também me suscitou, que é esta questão errática. Ainda ontem o Pedro Nuno Santos deu uma entrevista à TV e à CNN em que aparece mais uma linha vermelha. Em que queria mais uma linha vermelha. Ora, já tinha 2 linhas vermelhas, criou mais uma linha vermelha. E depois de ter dito que só sabia o que é que ia fazer depois de ver o orçamento. Bom, e essa terceira linha vermelha
ele estabeleceu-a quando disse que o PS nunca aprovará um documento que contemple a privatização da TAP. Foi a novidade. Ora, David... Ele não foi totalmente claro, porque ele na entrevista fala o processo, a privatização TAP, mas depois a dado passo diz a privatização total do capítulo, dos 100%, no fundo. O ponto é... Se bem que nós sempre soubemos que o Pedro Nunes seria contra uma privatização total da TAP. Claro, sim. E ele sempre disse isso, mas o ponto é... Mas o que eu te queria perguntar, ainda não fiz a pergunta... É que ele não sabia que o ministro Miguel Pinto já tinha a resposta pronta para isso, não é? E no fundo ele parece que tira um coelho da cartola, uma novidade, e o que eu te queria dizer é como é que tu avalias isso num momento destes, não é? Que já se... Estou de acordo com o que foi dito aqui, tanto pelo Sérgio como pela São José, porque é assim, primeiro, eu só recuando um bocadinho e depois vou logo à resposta concreta, mas acho que vale a pena recuar. O PS e Pedro Nuno Santos fizeram questão de que as negociações fossem públicas, digamos assim, com documentos públicos, com reuniões publicitadas. Entretanto, é verdade que houve conversas, houve reuniões mais técnicas. Mais técnicas, ao nível técnico, mas houve conversas privadas não publicitadas, telefónicas, presumo, entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Mas, de facto, Pedro Nuno... ou colocar as coisas na praça pública, de facto, dificulta muito um acordo. E eu acho que, não é que eu discordo do que o Sérgio disse, eu acho que o Pedro Nuno sabia perfeitamente onde queria chegar, ele queria chegar a um não acordo. Agora, o que é que ele queria num eventual acordo é que ele nunca soube o que queria. Acho que é parecido, mas é um bocadinho diferente, porque o objetivo dele, na minha opinião, foi sempre encostar o máximo possível, e isso já se percebeu. Mas quando dizes não acordo, não quer dizer que não viabilizou o orçamento. Não, acho que não. Acho não que sei, ele é não uma queria. Pergunta. Acho que não. Acho que ele não queria viabilizar o orçamento. Ele queria tentar de todas as maneiras possíveis que fosse o Chega a viabilizar, ou aprovar, neste caso, o orçamento, porque tem que aprovar para não pode abster-se para que ele seja viabilizado. Mas acho que ele sabia o que queria, mas não definiu o que é que... Ele não definiu um plano B, que era, ok, se eu não conseguir encostar, porque o Luís Montenegro foi inteligente estrategicamente e disse sempre que com o Chega não, né? Manteve o tal não é não, e portanto pôs-se de parte e colocou o ónus no PS. Ora, eu acho que não, o Pedro Nuno Santos não teve aqui um plano de fuga, e o facto de, já depois da negociação estar concluída, já depois da proposta de lei de orçamento do Estado estar fechada e aprovada, ele vir traçar uma nova linha vermelha, que não sendo surpreendente o conteúdo, é surpreendente que o coloque na praça pública daquela nesta altura, não é entendível por ninguém, porque ele diz, temos estas duas linhas vermelhas, então não tinha que ter dito, temos 3 linhas vermelhas. Pronto, e a verdade neste momento é esta, das 3 linhas vermelhas, 2 desapareceram. Numa há acordo, no IRS Jovem, até porque o modelo adotado é mais parecido ao do PS e, no fundo, é o governo a dar a mão à palmatória, a dizer que toda a gente tinha razão, menos eles próprios, e que o próprio ministro... Montenegro disse isso na entrevista. Elogiou é o que eu estou a dizer. Sim, está bem, mas o Ministro das Finanças, ainda na semana passada, ou há 15 dias, insistia que a medida era muito virtuosa, que ninguém estava a perceber bem a virtualidade da medida, que ela era decisiva para assegurar os jovens cá. Agora, Montenegro, eu não sei quem é que defendia de facto a medida, se era Montenegro ou Miranda Sarmento, dá-me a sensação que era uma medida de Miranda Sarmento e não tanto de Montenegro, tendo em conta o que ele disse, ou então só quis fazer aquilo, Montenegro só disse que ficou melhor a medida só para agradar ao PS, porventura terá sido isso. No que diz respeito à TAP, Miguel Pinto Luz diz em entrevista ao Público à Renascença que nós hoje publicamos que de facto há apenas uma referência ao processo que já está em curso e que é um processo que foi iniciado, não foi por este governo, já foi pelo anterior, portanto quanto a isto não pode haver aqui nada, não há lá não referência pode haver linha vermelha. A previsão de receitas de uma privatização de 20% ou de 100%, ou seja, do que for, e portanto Pedro Nuno Santos ficou reduzido a uma linha vermelha, e já é uma linha de vermelha que é difícil de explicar para as pessoas. Que é o IRC, porque o governo aceitou reduzir apenas um ponto percentual dos 21 atuais para os 20%, que era indo ao encontro do que era a proposta do PS, simplesmente não aceita ficar constrangido para o resto da legislatura, como queria o PS, mas ao mesmo tempo retirou da proposta orçamental qualquer nova descida para futuro. A proposta orçamental não vai referir, segundo disseram, veremos logo, mas é o que disse o Montenegro na entrevista que deu na terça-feira, e o que disse ontem Leitão Amaro no briefing do Conselho de Ministros, é que a versão final não faz referência a novas descidas
portanto, a seguir, Futuras, sim. a partir de 26, já lá não está nem os 15%, que era o objetivo inicial, nem os 17%, que era a contraproposta depois do Só governo. uma nota, onde poderá estar essa referência a futuras descidas do IRC é num documento que o governo também vai ter que apresentar brevemente, que é a trajetória orçamental. Digamos assim, o novo programa de estabilidade. Sim. Que as novas regras europeias trouxeram. E é um documento que tem que ser entregue até dia 13 de outubro, portanto até segunda-feira. Não é? Até segunda-feira, pois. E aí é possível que esteja uma referência, porque tem que, aquilo é há 4 anos, é 4 anos e portanto. Mas esse tipo não tem que ser aprovado, se não me engano. Portanto, só tem que ser discutido. Portanto, é apenas debatido no Parlamento. Mas fica ali à vista, não é? Fica à vista. Pronto, mas não está no orçamento e o que o PS tem, se quiser, viabilizar, neste caso, seria orçamento, mas é verdade isso, sim, de facto. Em relação à privatização da TAP, eu acho que, não sei o que é que Pedro Nuno Santos saberia. Eu pareceu-me mais um ato de vamos aqui, já pensando que vai ter que viabilizar, vamos aqui só mais aqui um ganho, para ver se meto aqui mais um ganho rapidamente. Porque não havia qualquer expectativa de que pormenores da privatização da TAP, nomeadamente os valores que o governo espera arrecadar, estivessem no orçamento de Estado. Nem podiam estar, a negociação está em curso. Nem sabe quanto é a percentagem que vai ser, portanto, é difícil. E mesmo a própria legislação que tem que ser publicada para pôr em andamento uma privatização, nunca é feita num orçamento de Estado. Portanto, não havia qualquer expectativa que estivesse lá. Mas podia não estar a receita, mas podia estar o compromisso político, da mesma forma que o governo queria pôr no orçamento o compromisso político de descer o IRC até aos 17% até ao fim da legislatura, podia estar essa ideia de ir privatizar a totalidade da TAP. Mas a verdade é que o governo já não tem essa convicção de que tem que ser os 100%. Essa questão só existe neste momento na proposta de lei sobre descida de IRC, que foi entregue pelo Governo, proposta de autorização legislativa. Sobre IRC. Mas que já está desatualizada na própria evolução da posição do Governo. Não, claro, o Governo... Portanto, aquela proposta já não será aprovada assim. Não, e vai ser discutida no Parlamento, claro. E portanto seria sempre adaptada àquilo que fosse o que viesse a constar do orçamento. Agora, eu percebo o que diz o Sérgio, não acho que não faça sentido, faz algum sentido, mas, sinceramente, eu acho que foi mesmo aqui mais uma tentativa, no fundo, de criar aqui um mecanismo de, ok, ainda tenho aqui mais um plano C, digamos assim, para levar a minha avante. Porque, de facto, Pedro Nuno Santos não quer viabilizar. Agora, ele pode ser obrigado, e nós começamos a ver que, de facto, no PS há muita gente que acha que o orçamento tem que ser viabilizado e há muita gente que acha, inclusive, que o maior erro aqui, que lá está, que Pedro Nuno Santos de facto pode ser um bom negociador, mas se calhar não é um bom estratega e poderá não ser um bom estratega no sentido em que poderia ter mais a ganhar, dizendo assim, ok, já consegui estas vitórias, consegui limitar estas medidas que nós achávamos que eram muito graves para a economia, o que conseguiu. E com isso nós viabilizamos só para garantir a estabilidade e no fundo para evitar eleições que, por mais que se diga que não se tem medo de eleições e que o país não tem nada a perder democraticamente, o regime democrático nada tem a perder. E não tem. O regime democrático pode ter algo a perder com uma sucessão de eleições que no fundo descredibiliza os agentes políticos. E com a falta de soluções. Para mim, a falta de soluções depois torna-se... Sim, mas também há momentos em que é preciso clarificações. Mas já sabemos que eleições não vão clarificar nada. É o que parece. Todas as sondagens indicam isso. Não clarifica nada. E uma sucessão de eleições pode descredibilizar os agentes políticos e sobretudo para o país. Porque nós temos um país, ao contrário de Bruxelas, em que a administração não continua a funcionar quando o governo sai de funções. E para 6 meses. Eu queria só voltar atrás um bocadinho ao que o Sérgio estava a falar há bocadinho, porque além das medidas que podem vir a ser incluídas no orçamento depois da tal negociação de que falámos e além do desemprego que o Sérgio já falou também, eu queria perguntar era se variáveis ainda mais exteriores a tudo isto, como os juros, a guerra, as eleições nos Estados Unidos, se isso também são o tipo de coisas que têm efeito ou têm impacto no orçamento e na margem orçamental. Sim, tem todo o efeito, porque Portugal é uma economia pequena e aberta, como se diz sempre, e é verdade.
Portanto, somos muito sensíveis ao que acontece no resto do mundo, ao que acontece na nossa vizinha Espanha, para começar, e ao que acontece na Europa, a seguir, e depois no mundo. E as coisas estão todas ligadas, não é? Digamos assim. Eu sei que há sempre uma tendência para cada geração achar que está na fase mais incerta e de sempre, não é? Mas de facto há neste momento uma série de fatores de incerteza para a economia mundial, portanto, geopolíticos que influenciam preços de petróleo, numa altura em que os bancos centrais estão a tentar normalizar as taxas de juros. Portanto, são muitas incertezas, muitos fatores que podem levar a economia mundial, a economia europeia, a economia ibérica a fraquejar e, portanto, Portugal e o Orçamento de Estado ficam muito sensíveis a essa questão e estão fragilizados nesse aspecto. Portanto, é um risco adicional que pode, como eu disse há bocadinho, dar cabo de qualquer margem que se defina, não é? Certo. Mudo agora um bocadinho o chip para uma parte da entrevista que o Primeiro-Ministro deu na terça-feira, porque não foi só o líder do PS que foi entrevistado. A entrevista teve muito orçamento, mas não teve só orçamento. E Luís Montenegro disse, por exemplo, que Marcos Mendes não é o único a encaixar no perfil traçado pelo PSD para um candidato à presidência, mas é um dos que encaixam melhor. São José, é a luz verde que faltava a Marcos Mendes para avançar? Eu acho que Marcos Mendes já tinha a luz verde de Montenegro para avançar. Pelo que conheço, aos anos que conheço Marcos Mendes não iria fazer o tipo de declarações que fez sobre a sua ponderação de uma candidatura sem ter falado primeiro com o líder do PSD, Luís Montenegro. Isto por um lado. Por outro lado, é sabido dentro do PSD há muitos anos, há décadas, que Marcos Mendes sempre teve no horizonte uma certa apetência pela ideia de um dia se candidatar à presidência da República. E penso que neste momento Marcos Mendes é o único dos nomes de que se fala hoje em dia, é o único putativo candidato que vai ser mesmo candidato. Estamos numa fase de putativos, não é? As Mesmo lebres, à esquerda não como sei já lhe chamaste num artigo, as lebres. A lebre, sim. Os outros podem ser lebres, porque Marcos Mendes também disse o que disse, porque se apercebeu de que Passos não quer, que Portas não quer, quer dizer, Marcos Mendes não brinca nestas coisas e é uma pessoa muito, muito cuidadosa. Portanto, eu penso que dos putativos neste momento é o que vai ser. O mesmo já não sei se será assim com outros nomes de que se fala, nomeadamente Centeno. Centeno neste momento parece consensual no PS, mas vamos ver. Sim, ainda falta tempo suficiente. Falta muito tempo e mesmo esta instabilidade interna em que está o PS agora pode estender-se em convulsões e discordâncias posteriores noutros momentos. Claro. E pode portanto, ter efeitos, claro. Eu acho que Marcos Mendes vai ser candidato. Depois vamos ver se ganha uma primeira volta, se perde uma primeira volta, se há uma segunda volta. Depois há muita coisa em aberto, não é? Mas que neste momento ele tem o caminho aberto, completamente aberto, e agora consagrado e subscrito publicamente por Luís Montenegro. Sobram-nos uns minutos para um tema final que nos diz respeito. O Governo apresentou o plano para salvar os média, que acabou por dar origem a uma polémica lateral sobre auriculares e perguntas encomendadas, e que acabou por ser abordada na entrevista de que já falámos de Pedro Nuno Santos. David, o líder do PS, fez uma crítica direta a uma das principais medidas do plano, que é o fim da publicidade da RTP. Disse que ou o governo tenciona forçar a privatização a prazo ou condená-la, à RTP, à irrelevância. O que é que te parece? De facto, não concordando com essa conclusão tão imediata de Pedro Nuno Santos, eu acho que de facto o Primeiro-Ministro ou o Governo aqui adota medidas que são um bocadinho contraditórias, porque de facto cortar a publicidade na RTP sem que haja, por exemplo, uma compensação ao nível das receitas, e nós noticiámos isso ainda antes de ser conhecido o plano de que não haveria um aumento da taxa da contribuição do audiovisual, isso não concorre para uma privatização, porque retira valor à empresa, não é? Portanto, se diminui as receitas num montante gigantesco,
que é decisivo para a viabilidade financeira da empresa, não me parece que isso seja favorável. Mas, ao mesmo tempo, depois também vai promover aqui uns acordos de rescisões amigáveis e tal, vai no fundo tentar cortar as chamadas gorduras, e são bastantes gorduras, porque o objetivo é chegar até aos... Era 150, 250. sim, 250. Ou seja, é um número bastante grande de uma empresa que acho que tem 1.100. Ou seja, estamos a falar de uma... Se bem me lembro, não posso agora precisar, mas ainda assim, se bem me lembro, era cerca de 1/6 da força de trabalho do conjunto, ou de 1/5. Se bem que a ideia era depois Substituir, é tipo função pública, que quando havia saem na função dois, pública, entra um. exatamente, com competências digitais. Seja como for, há aqui uma redução enorme, e os que vão entrar, seguramente, segundo o que nós vemos na imprensa, na comunicação social hoje em dia, quem entra normalmente vem a ganhar muito menos, portanto reduz muito os custos. E nesse sentido, quem olha só para essa medida até diz, ok, está a tornar a empresa mais apetecível para privatização. E, portanto, no equilíbrio, se juntarmos as duas, eu não consigo perceber aqui. Ou seja, eu não consigo Deixa-me só retirar... acrescentar uma coisa, que é assim, a ser privatizada um dia, a RTP poderia voltar a ter publicidade. Portanto, esse lucro viria. Pronto, exato. Pronto, ok. Então pode ser, sim. Sim. Quer dizer, depende do acordo que se fizesse, não é? Sim, está bem, mas a questão é porque é Visto à serviço primeira público. vista, o que parece é reduzir a RTP para um nível de receita que é uma RTP2, digamos assim. Exatamente. Uhum. E o resto ficar privatizável para quem quiser passar a usar Pegar no resto, com, não é? com publicidade. Sim, mas fica o serviço público na mesma, e esse não seria O privatizado. serviço Sim. público fica na RTP2. Pois, eventualmente. Ele- Partir aquilo, cortar o bolo. Ou seja, mas ainda Ele assim. disse que há muito serviço público além da RTP, disse qualquer coisa parecida com isto. Sim, que todos os jornais devem Sim. fazer serviço Não, mas público. atenção, E fazem, eu por amor de Deus. tendo a concordar com a avaliação de Pedro Nuno Santos. Não consigo tirar a conclusão imediata, porque ainda assim não é imediato fazer esta turma. Mas, de Sim, facto, não é privatizar agora. Não é privatizar, mas é que não, conduzir claro, o processo. conduzir. Sim, no fundo, cria condições, ou seja, se pensarmos... Que, aliás, é um objetivo Deixa-me- programático do PSD, desculpa só para acabar. Já foi. Já pelo foi. menos. Já foi Já no foi. passado. Sim, agora e pode só ser não em- foi para a frente no governo Sim. de Passos porque Paulo Portas chupou. Sim, e portanto agora pode ser um objetivo encapotado, e como sabemos o CDS hoje em dia não teria força política para travar esse processo. Eu acho que as medidas anunciadas concorrem mais para uma privatização à la longue, mas que fatiar no fundo o grupo, a estação pública, fatiá-la e depois privatizar as partes apetecíveis, parece-me isso. Mas há aqui também uma questão, que é, ninguém nos diz que a perda de publicidade vai para os outros agentes. Ninguém nos diz. Não sabemos disso. E não sabemos se depois era possível recuperar o nível de publicidade. Mas pronto, estamos a fazer um bocado de especulação. Eu tendo a concordar, acho que sim. Eu gostava só de dar uma nota em relação aos auriculares. É uma coisa que eu não ouvi muito ainda. Mas acho que já agora gostava só de fazer um pequeno comentário, porque de facto eu não conheço jornalistas que recebam perguntas sopradas, pelo menos eu não conhecia até hoje, que tenham recebido casos em que tenha havido perguntas sopradas, portanto, de outros agentes políticos, neste caso da oposição, que é o que está a querer dizer Montenegro. Porventura sim, perguntas sopradas por quem está nas redações, que por vezes... Isso não é soprado, isso exato, é trabalho de equipa de uma redação. Exatamente, sim, mas estou a dizer soprado para... Exatamente, Isso claro. é jornalismo. É jornalismo de equipa, é trabalho de equipa. Mas, curiosamente, acontece muito, disso não falou Montenegro, e aí também coloca os agentes políticos que o fazem também deviam pensar no papel que desempenham. E eu aí conheço muitos casos, não vou falar como é evidente, mas de deputados a fazerem perguntas a outros intervenientes, por exemplo, em comissões de inquérito, que são ditadas por jornalistas. E Montenegro não sabe disso, mas devia ter dito que também há muitos políticos que deviam pensar bem se estão a desempenhar bem a sua função quando precisam que sejam os jornalistas a ditar-lhes as perguntas. Mas não usam auriculares na comissão. Não, é por mensagem. É por mensagem. Não, mas olha, digo-te até mais. Eu fui 10 anos repórter parlamentar e antes o público tinha um hábito muito constante, que era fazer antecipações dos debates parlamentares. E, portanto, eu, como repórter parlamentar, tinha que ir preparar destaques, falar com os partidos, ver a posição de cada partido, estudar os assuntos e antecipar o que é que eles iam dizer. E é muito engraçado, porque eu, ao longo de 10 anos de debates parlamentares, fui muitas vezes constatando que deputados que falavam comigo sobre um tema sobre o qual iam intervir diziam coisas que representavam 10%
do discurso que depois faziam no dia a seguir em plenário, porque entretanto a notícia do Público tinha saído, não é? Tinha sido publicada, e ele refazia o seu discurso consoante o que vinha E o que os na outros, notícia do Público. As repercussões da Portanto, notícia. somos uns para os outros, é para isso que os jornais servem. Olha, E os jornalistas é para informar e dar informação, dar formação, dar conhecimento. Vamos avançar. Falta-nos apenas o público e notório, que, como sabem, pode ser uma fotografia, uma frase, um acontecimento da semana que nos interesse destacar. Eu começo pelo Sérgio. Queres partilhar connosco o teu? É uma coisa curta? Não... Sim, eu destacava exatamente uma coisa que, para ilustrar aquilo que falámos há pouco da forma como o nosso orçamento e a nossa economia estão dependentes do que se passa lá fora. Esta terça-feira não foi muito falada em Portugal, é normal, mas foi apresentado pela China um pacote orçamental de 200 milhões de yuans, são cerca de 13 milhões de 200 mil milhões de yuans, são cerca de 13 mil milhões de euros, para tentar salvar a economia de uma situação de deflação semelhante à que viveu o Japão nos anos 90. É a grande preocupação das autoridades chinesas. O pacote foi considerado muito pequeno, desiludiu os mercados, portanto há ali uma grande dificuldade da China em evitar esse cenário. E a China tem sido, nos últimos anos, o grande motor da economia mundial, um dos principais motores, não é? E, portanto, isto mostra a fragilidade da situação da economia mundial, e qualquer previsão que se possa fazer para Portugal tem que ter em conta estes fatores e outros. David? Eu pego um bocadinho no que falou São José a propósito de Marcos Mendes, porque depois e concordando genericamente com aquilo que disse, no dia a seguir, Luís Montenegro, na entrevista, ter lançado, no fundo, ter dito que de facto será o candidato, provavelmente apoiado, que será o candidato que terá o apoio do PSD, embora, já agora uma nota, à direita poderá haver aqui um outro candidato também que poderá roubar votos, pelo menos da direita, se Gouveia Melo avançar, mas isso são outras até conversas. André Ventura, mas... Sim, está bem, mas nunca com hipótese de ganhar. É interessante que Luís Marques Mendes, no dia a seguir, quarta-feira, estava a fazer aquilo que se pode dizer que é hoje em dia o roteiro da carne assada, mas para as disputas eleitorais. Um programa televisivo. Esteve num programa da manhã com o João Baião e bom, num programa televisivo daqueles que os reformados Diana Chaves, exatamente, muito bem, e que é importante para popularizar e tornar as pessoas mais. Esteve lá também num papel, sobretudo, de avô babado, e isso é uma coisa que normalmente toca nos corações, e portanto acho que está tudo dito. Sim. São José? Ora, pois eu trago mais um exemplo do tarefismo de Luís Montenegro. Luís Montenegro tem tentado passar a imagem, e passa, que faz, não é? É a estratégia que eles adotam desde o início. O fazor. Um certo tarefismo, e também ganha em grupos de trabalho. Em 6 meses criou 32 grupos de trabalho, mais do que António Costa tinha criado nos 2 primeiros 2 anos e meio. 2 anos e meio. Do primeiro governo, sim. Sim, do primeiro governo, em que criou 14. Portanto, já agora é a manchete do Público de hoje. Já agora. É mais isso mesmo. Passa a publicidade. Mais um tarefismo, um exemplo de tarefismo do Primeiro-Ministro. O Poder Público de hoje termina aqui. Para esmiuçar o orçamento, não deixe de ouvir o Soundbite ainda hoje, dia 10 de outubro, e o P24 de sexta-feira de manhã. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Até breve. Até. O Público fica no ouvido.